Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa, um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs o anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o medir. Pôs o anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas
sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, ser um com você, em ser um com você, ser um com você. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Nós vamos dar início a mais um culto neste domingo, onde nós ainda estamos separados, mas nós temos a oportunidade, através da tecnologia, através dos vídeos, de compartilharmos da palavra do Senhor, recebermos do Senhor aquilo que Ele quer ministrar aos nossos corações e também podermos louvar. Convido vocês aí na sua casa a abrirem suas Bíblias no Salmo 15, onde nós faremos a leitura. Salmo 15. O que Deus espera do seu povo. Salmo de Davi. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e, de coração, fala a verdade. Aquele que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aquele que a seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age assim, não será jamais abalado. Que nós possamos realmente estar meditando nessa palavra dos Salmos. Vamos orar? Pai querido, nós te damos graças, Senhor, porque nós temos a oportunidade de, mesmo não podemos nos reunir fisicamente, como igreja, como comunidade, o Senhor permite que nós estejamos com as nossas famílias, os nossos lares neste momento, para poder cultuar ao Senhor, louvar o teu nome, adorar ao Senhor através de cânticos, através de salmos e também de receber a tua palavra. Nos abençoe, ó Pai, abençoe a cada família que está assistindo este culto. Abençoe, Senhor Jesus, todas as pessoas que necessitam, Senhor, de uma palavra, ó Pai, de conforto, uma palavra de esperança aos seus corações. Que o Senhor possa nos usar como instrumentos na vida dessas pessoas. Continue nos abençoando, continue cuidando do teu povo, continue renovando as nossas forças e as nossas esperanças. É no nome santo de Jesus que nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Boa noite, irmãos. Espero que esteja tudo bem com vocês. Mais uma noite reunidos para louvarmos e agradecermos o nome do nosso Deus. Como é bom nós termos essa oportunidade. E essa oportunidade é única e exclusivamente dada por Ele a todos nós. Mesmo não podendo nos reunir na nossa igreja, nós podemos nos reunir com os nossos familiares, nós podemos transmitir, o culto, o louvor, compartilharmos a palavra. E tudo isso só é possível, porque um dia Jesus morreu na cruz do Calvário por nós. E Ele nos redimiu de todos os nossos pecados. Essa canção que nós vamos cantar se chama Redenção. E é realmente tudo aquilo que Jesus fez por nós naquela cruz. Depois que Ele ressuscitou, Ele nos deu vida. Através da morte dele naquela cruz do Calvário, nós podemos viver, nós podemos ter livre acesso ao nosso Pai. Jesus Cristo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E é Ele que nós louvamos nessa noite. Vamos louvar com a gente? Posso
Aleluia,
Acabou, né? Olá, boa noite, graça e paz sobre a sua vida. Nós vamos para mais um momento de reflexão no nosso culto online, você aí na sua casa, eu aqui na minha casa, unidos, né, no amor de Jesus. Oremos para que muito em breve nós possamos ter as nossas reuniões, as nossas congregações, né, de novo aí. Esteja orando por isso, porque nós sentimos saudade, né, dos irmãos, sentimos saudade de estar com os irmãos. Hoje eu tive uma experiência, hoje no dia que eu estou gravando esse sermão, né? Tive uma experiência boa de poder me reunir com o presbitério, né? Que são os líderes, os pastores aqui da nossa região. E mesmo para tratar de assuntos mais complicados, administrativamente falando, foi muito gostoso estar com os irmãos. Então eu creio, né? E nós sabemos também que quando nós pudermos estar juntos de novo, vai ser um tempo muito abençoador para a nossa vida. Já estamos todos com saudades, né? Uns dos outros. Deus te abençoe aí então, enquanto eu gravo e me dirijo a você, eu vou lembrando aqui dos rostos, né, de cada um, das suas características especiais que como pastor eu tenho aprendido a admirar e conhecer em cada um de vocês, das minhas ovelhas, tá bom? Então falo isso com muito carinho, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês todos, nas necessidades que vocês têm, em tudo que vocês têm enfrentado também nesses dias. Recebam o meu carinho, meu abraço, a minha oração, tá? Irmãos, esses dias têm sido marcados, né, principalmente esse ano de 2020, por acontecimentos assustadores, vamos dizer assim, estranhos, né? Muitas pessoas têm conversado comigo pela internet, WhatsApp, pessoalmente, a respeito do fim dos tempos, do fim do mundo. Se nós olharmos para esse ano de 2020, tirando a questão da pandemia, que já é uma coisa atípica, né? Nós não tivemos uma pandemia que atingisse todos os continentes aí há muito tempo, né? Quase mais de século, vamos dizer assim. Mas nós olhamos para esses dias e vemos aí ameaças de guerra entre Estados Unidos e China, a questão específica de Hong Kong, né, lá na China, guerras na Palestina, na faixa de Gaza, atentados prováveis no Irã, em instalações, terremotos de grande escala, vulcões há muito tempo aquietados, voltando à erupção, pragas de gafanhoto, nuvens de poeira. Não há como ficar olhando essas coisas e não ficar pensando, puxa vida, né? Que coisas estranhas andam acontecendo nesse ano de 2020 e nesse século 21 que nós estamos. Eu sei, eu também penso assim às vezes, se nós ficamos tentando imaginar, né, como será a redenção de todas essas coisas, o fim de todo mal, o fim de toda injustiça. Eu espero que você, como eu, não fique vendo sinais, não fique vendo as coisas que Jesus disse que aconteceriam, guerras, terremotos, pestes, fomes, né? Apenas para ter a curiosidade de saber quando ele volta, né? Não faz sentido isso, né? Não faz sentido nós ficarmos preocupados e vigilantes com algo com que nós não temos poder de interferir. Querendo ou não, Jesus vai voltar e as coisas vão se cumprir exatamente como ele disse. Então nós devemos aproveitar o tempo para outras coisas, né? O tempo com Deus, o tempo que Ele nos dá de vida, para outras coisas. E o sermão, a mensagem de hoje, eu queria que girasse em torno disso, tá? Reflexões a respeito da volta de Cristo, dos sinais que têm acontecido, mas como nós que conhecemos a Jesus devemos olhar para essas coisas. Eu sei que você, assim como eu, deseja, né? E anseia por um mundo que tenha paz, um mundo que tenha amor pleno, justiça plena. Às vezes eu estou andando de carro, até mesmo nas rodovias, né? Isso para não chegar a falar de injustiças sociais, de crianças passando fome, seres humanos sendo vendidos para tráfico humano, retirada de órgãos. Eu não quero chegar a esse nível na nossa conversa. Mas às vezes eu estou dirigindo pela rodovia, eu vejo cachorros, eu gosto muito de cachorro, né? Eu vejo cachorros pelas rodovias e fico imaginando que muitos deles serão atropelados. Eu fico pensando, puxa vida, ninguém consegue resolver essa situação. Só a restauração, a redenção de tudo colocaria fim nesse sofrimento das criaturas, da criação de Deus. Ao mesmo tempo, né, quando eu penso nos bichinhos, eu tenho que pensar no ser humano. Tanta maldade, tantos crimes bárbaros, tantas coisas angustiosas de nós assistirmos na internet, tanta falta de amor, de compaixão entre o ser humano, entre a criação de Deus. Só Jesus, com seu retorno, vai colocar um fim a essas coisas. Nós sabemos que a nossa esperança para um mundo melhor, um novo céu, uma nova terra,
conforme a Escritura diz, é o retorno de Cristo. Mas até que esse retorno aconteça, e ele vai acontecer, né, querendo cada um de nós ou não, até que ele aconteça, nós precisamos olhar para a Escritura e ver por que Jesus falou a respeito dessas coisas e por que nós devemos nos preocupar com elas. Tá? Então, se você está achando estranho o ano de 2020, estranho as coisas que estão acontecendo, pensando se são sinais ou não da volta de Cristo, o que eu posso dizer para você adiantadamente é sim, são sinais. Não sinais específicos para que a gente comece um tipo de contagem regressiva de quando Jesus vai voltar. Ninguém sabe quando Jesus vai voltar. Mas são sinais de que as coisas estão indo exatamente da maneira como ele disse que aconteceria. E cá entre nós, pense comigo. A Bíblia prometeu Jesus como Salvador, ele veio. A Bíblia prometeu que ele morreria numa cruz, ele morreu numa cruz. A Bíblia diz que ele ressuscitaria, um fato extraordinário que nenhuma outra religião contempla. E isso aconteceu, nós cremos que isso aconteceu. O corpo de Jesus nunca foi encontrado, e nem será. E a Bíblia diz que ele vai voltar um dia para encerrar a história humana e recriar ou redimir um novo céu e uma nova terra, onde nós habitaremos para sempre com ele. Se todas as promessas feitas até agora se cumpriram, nós sabemos que essa última, que nós aguardamos, a nossa ressurreição, a nossa vida eterna com Deus, também se cumprirá. Até lá, não gaste o seu tempo, né, com adivinhos, com pretensos profetas que ficam chutando, né, vamos dizer assim, quando é que essas coisas culminarão na volta de Cristo. Ninguém conseguirá saber. O texto que eu vou utilizar com vocês, o Evangelho de Marcos, que provavelmente foi o primeiro evangelho a ser escrito, né? Nós sabemos pelas delimitações, pelos textos existentes, que Marcos, em uma outra fonte que não foi preservada, chamada pelos biblistas de fonte Q, essas duas fontes foram que originaram os escritos dos outros evangelhos. Então Marcos, cronologicamente, foi o primeiro evangelho a ser escrito. Mateus e Lucas e João vieram depois. Mateus, Marcos e Lucas são chamados evangelhos sinóticos, né? De uma maneira muito simples para nós entendermos, os evangelhos parecidos, né? Os evangelhos primos, né? Parentes. E esse texto que eu vou ler com os irmãos, ele se encontra, além de Marcos capítulo 13, também em Mateus capítulo 24 e em Lucas capítulo 21. O que eu vou dizer para os irmãos aqui, usando o texto de Marcos 13, será então corroborado, né, com os outros textos que eu também li. Então depois, durante a semana, por favor, leia esse relato também em Mateus e também em Lucas, porque algumas coisas que eu vou dizer aqui tem mais ênfase nos outros evangelhos, não especificamente aqui. Mas eu estou usando o contexto geral, uma pergunta que os discípulos fazem a Jesus quando eles saem do templo. Esse é o contexto aqui da história. Eles saem do templo, o templo de Herodes, que teve a sua, vamos dizer assim, a sua brilhante exposição, né, em torno de 20 a.C., né, esse templo foi conhecido aí, essa reconstrução do templo, magnífico, né, dizem os historiadores, e foi destruído em 70 depois de Cristo. Então, aproximadamente 38, 40 anos depois que Jesus diz isso que vai ser dito no texto, esse templo foi completamente destruído. E essa pergunta que os discípulos fazem surge da seguinte conversa no contexto. Eles estão saindo do templo e eles, né, puxando conversa ali com Jesus, eles vão olhar e dizer: mestre, que construção, que pedras, que coisa linda, né? E Jesus vai dizer: muito bonito, mas não vai ficar aqui pedra sobre pedra. Quando nós olhamos para a história e nós entendemos que o general Tito foi um dos generais utilizados pelo exército romano para acabar com a guerra de Jerusalém e destruir Jerusalém e pôr fim aos rebeldes no ano 70, né, depois de Cristo, nós sabemos que eles contrataram hordas de bárbaros, exércitos mercenários. E o que aconteceu para se cumprir literalmente, então, aquilo que Jesus disse, que não ficaria pedra sobre pedra? Como havia muitos objetos, enfeites, coisas de ouro no templo, quando eles incendeiam aquele templo, os historiadores dizem, esse ouro derrete e escorre pelas fendas das rochas. Esses exércitos mercenários de bárbaros, quando eles veem esse ouro, esses filetes de ouro ali escorrendo, eles arrancam as pedras para tirar todo esse ouro. E se cumpre, então, literalmente aquilo que Jesus diz a respeito do templo. Mas o templo aqui dentro de Marcos, dentro desse contexto, ele é mais importante, então, simbolicamente ainda. Eu espero explicar isso para você daqui a pouquinho. Vamos ler o texto para a gente continuar a nossa conversa, então, a respeito do retorno, da volta de Jesus
e o que nós devemos fazer até que isso aconteça. Se você pegar o capítulo 13 de Marcos e ler, por exemplo, do versículo 1 até o versículo 13, vai ficar uma divisão muito clara na sua mente de que a ênfase de Marcos é a respeito da fidelidade das pessoas que creem em Jesus. Mas depois, se você continuar lendo do 14 até o 27, você vai ver que a ênfase de Marcos maior já é a respeito da santidade. Não apenas de se manter firme até Jesus voltar, mas de ter uma vida separada para Deus. Santidade significa isso na Escritura, ser separado para Deus. E por fim, depois que ele enfatiza, né, a fidelidade e a santidade daqueles que vivem até que ele volte, os cristãos, do 28 até o 37, para encerrar o capítulo, nós poderíamos dizer que Marcos então vai dar um destaque especial à vigilância. Então, se nós fôssemos colocar um título naquilo que nós vamos conversar hoje, o título seria Esteja Vigilante até que Jesus volte. E aí o versículo 28 vai dizer para você e para mim o seguinte: aprendei. Jesus começa dizendo que é possível e é necessário que você e eu estejamos atentos, perceptivos, para aprender, para prestar atenção até que ele volte. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que está próximo às portas. Que coisas? As que ele disse para os discípulos que aconteceriam antes dele voltar, e na destruição de Jerusalém e etc. Tá bom? Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Muitas coisas que Jesus disse ali aconteceram antes de 40 anos depois, que era considerado a contagem de uma geração, aí, cronologicamente falando. Muitas ainda não aconteceram. Por quê? Porque o texto de Mateus, Marcos e Lucas, nesse sermão profético, ele vem como se fosse em camadas, em blocos. Algumas coisas se referiam aos dias dos discípulos e outras aos dias que serão os últimos dias da igreja. Não há como desentrelaçar isso. Quando Jesus diz da maneira como ele disse e o Espírito Santo faz com que seja registrado, foi feito propositadamente para que ninguém consiga adivinhar quando é que Jesus vai voltar. Essa preocupação foi a preocupação dos discípulos. Você pode ir para Atos dos Apóstolos capítulo 1. Os discípulos também continuam preocupados quando Jesus vai voltar. E eles vão receber a seguinte notícia: não fique se preocupando com isso, porque vocês não vão conseguir descobrir. Ninguém vai. E olha o que Jesus diz, versículo 31. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas, a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe. Nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Preste atenção, como você e eu, e nem ninguém sabe quando vai ser o tempo, o que cabe a nós? Vigiar e orar. É o tema do nosso sermão. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Para que, vindo ele inesperadamente, sem que ninguém esteja esperando, não vos ache dormindo. Dormindo na Escritura é uma linguagem, né? Utilizada aí como eufemismo para morte ou para falta de santidade, de fidelidade na vida, tá? O que, porém, vos digo a todos, não apenas para os discípulos, não apenas para aqueles dias, mas para todos os que ouvirem a respeito desse texto. É para você e para mim, no século 21, no ano de 2020. Estejamos, pois, atentos, vigilantes e em oração. Vamos então orar para que Deus nos dê discernimento e a bênção do Espírito Santo para que nós possamos compreender as aplicações práticas da Escritura para a nossa vida e para que nós sejamos então encontrados por Jesus, despertos, né? Alertas, vigilantes quando Ele voltar. E se porventura, né, nós partirmos primeiro, antes da volta de Jesus se concretizar, que nós possamos partir em paz, com o nosso coração santificado e consagrado a esse Deus. Que os dias da nossa vida sejam testemunhos para nós mesmos, né? Para as pessoas que estão à nossa volta,
de que nós desejamos ansiosamente ter esse encontro com Cristo, que vai trazer a restauração, a paz, o amor, vai pôr fim à morte, vai pôr fim à perda de pessoas que nós amamos em acidentes, em doenças, em tantas coisas. Quando nós começamos a imaginar o novo céu e a nova terra, irmãos, o nosso coração se enche de alegria e de esperança, não de medo. Vamos orar então. Senhor, te agradecemos, Pai, porque todas as suas promessas se cumprem. O Senhor é fiel e nada do que o Senhor diz a nós pode cair pelo chão ou ficar sem se cumprir. Obrigado porque a tua palavra nos instrui, nos ensina. O teu Espírito nos ajuda, Senhor, a atravessarmos a nossa vida, os nossos dias, crendo em ti, sendo, Senhor, auxiliados pela sua graça para sermos fiéis a ti e abençoados pelo seu Espírito e separados para o Senhor em santidade e novidade de vida para vivermos de uma maneira que te agrada, Senhor, o breve tempo em que nós aqui estamos. Cuide da sua igreja, Pai. Cuide desses meus irmãos, das minhas irmãs, de todas as famílias representadas, ó Deus, pela Igreja Presbiteriana de Monte Santo de Minas. Que, ó Pai, essa igreja possa continuar fiel e santa, Senhor, buscando na Escritura aquilo que te agrada e que ela possa ser útil ao Senhor e cumprir a sua obrigação aqui nessa cidade como proclamadora da tua verdade, para a glória do teu nome, Senhor, enquanto o Senhor for assim servido. Abençoe, ó Deus, o decorrer da semana de cada um dos meus irmãos, nas suas lutas, nas suas dificuldades, nos seus sofrimentos, nas suas dores, para que a esperança final, a esperança escatológica da volta de Cristo, ilumine a nossa mente, os nossos olhos, os nossos corações, para que nós vivamos, ó Deus, de maneira vigilante, mas de maneira corajosa, Senhor, e de maneira esperançosa em todo o tempo da nossa vida. Que todos nós saibamos, Pai, que toda dor, toda lágrima e todo sofrimento cessará um dia, quando o seu Filho Jesus romper os céus e voltar para nos buscar, a sua igreja, o seu povo. Perdoe as nossas faltas e nos ilumine o coração e os olhos, abra nossa mente para acatarmos, amarmos e nos apegarmos à tua palavra, como palavra de Deus e não de homens. Aplique, Senhor, conforme o teu Espírito tem poder para fazer em cada vida que está me ouvindo, segundo a sua necessidade, ó Deus, e segundo, ó Deus, o seu querer, para que nós possamos, instruídos por ti, Senhor, sermos úteis ao teu reino nesses dias. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, tem algumas coisas muito interessantes dentro do texto. É lógico que um sermão nunca consegue tratar de tudo, né? Mas eu queria sugerir algumas coisas aqui e aplicar de maneira bem rápida para a nossa vida aqui, sobre essa necessidade de vigilância até que Jesus volte. O templo, irmãos, em Marcos aqui, ele representa, vamos dizer assim, a magnitude da obra dos homens. Então, quando eles saem do templo e olham aquele templo, nós podemos linkar, nós podemos fazer um referencial aí, vamos dizer, né, guardando algumas proporções, né, não espiritualizando, mas nós podemos colocar diante dos homens olhando as suas obras. Tá? Então o que eu queria que você começasse a pensar aqui? Da maneira como os discípulos olharam o templo e disseram, uau, né, que construção, que coisa linda que nós fizemos para poder nos aproximar de Deus, eu queria que você olhasse para a sua vida com essa seguinte perspectiva. Nós não fomos criados para essa vida, irmãos, né? Eu tenho certeza que se eu perguntar a você, ou pedir a você para que me apresente alguém com 150 anos, você não vai ter como fazer isso. Ninguém vive tanto assim. Assim como esse templo surgiu ali em torno de 20 a.C. e 70 depois de Cristo foi destruído, um período aproximado de uma vida humana, as nossas realizações e as nossas obras também, elas são feitas nessa perspectiva. Não adianta você ficar com medo de Jesus voltar porque ele vai estragar os seus planos, né? Mas eu estava pensando tanto em construir uma casa com piscina, eu estava pensando tanto em comprar aquele carro conversível. Não seja tolo a esse ponto, né? Não tenha medo da volta de Cristo, não deixe de pensar nela, não deixe de ansiar por ela, porque Jesus pode interromper os seus planos para essa vida. É isso que o templo vai simbolizar aqui, né? É isso que o templo vai ilustrar aqui. Você e eu, nós precisamos pensar para quem é que nós temos realizado as coisas que nós temos realizado. É para a glória de Deus? Nós estamos prontos a partir a qualquer momento daqui, né? Nós estamos livres, nós não estamos apreendidos, aprisionados por nada nessa vida. Porque o cristão é chamado a viver assim, livre, sem apego algum a esse mundo, porque nós não somos feitos para cá. Essa é a primeira ideia que eu quero que você entenda.
Você precisa aceitar e entender que Jesus vai voltar e que você vai morrer em algum determinado momento. Nós não fomos criados para a eternidade aqui nesse mundo. E a volta de Jesus, então, ela vai ser um balizador, ela vai ser um nivelador para que nós consigamos viver nessa vida sem deixarmos que as coisas desse mundo interfiram na nossa vida eterna. Essa é a ideia daquilo que Jesus diz para os discípulos. Essa é a ideia de Jesus mostrar para eles que as coisas difíceis que eles passariam nas perseguições que viriam ali em torno de 38, 40 anos depois, muito rápido depois que Jesus partisse, que eles deviam entender essas coisas como sinais da volta de Cristo, como cumprimento fiel daquilo que Jesus está dizendo. É como se Jesus dissesse o seguinte através de Marcos: estão vendo como se cumpriu exatamente o que eu disse a respeito do templo? Então agora isso é um sinal, uma contagem de tempo até que eu volte definitivamente. É assim que nós olhamos a expressão fim dos dias, volta de Cristo dentro da Escritura. Não há um sinal pontual, um sinal específico para que se dispare uma contagem regressiva. Isso foi feito de maneira proposital por Deus, para que ninguém consiga adivinhar quando ele vai voltar. A volta dele será como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Será como um ladrão de noite. Ninguém vai conseguir saber. E eu vou explicar isso porque na utilização aqui da figura ou da ilustração da figueira, que é a árvore que Jesus usa aqui, embora ali pertinho do Monte das Oliveiras, né? Esse monte também era famoso porque tinha muitas figueiras, essas árvores eram comuns. Mas Jesus usa a figueira de maneira proposital e eu vou te explicar por quê, tá bom? Então, olhando para o templo, os discípulos precisavam entender que não foram feitos para essa vida aqui eternamente. Há uma vida maior, há uma vida melhor, há uma vida que nós devemos ansiar, esperar e lutar por ela. Essa vida ela é inaugurada no novo céu e na nova terra com o retorno de Jesus. Olhe para as coisas que você tem construído. Olhe para as coisas que você tem desejado. Porque aquilo que você mais deseja, aquilo que você mais faz com amor, é o seu Deus. É aquilo que te dirige. É aquilo que dirige os seus olhos, seus passos, suas ações, suas atitudes. Seu coração está em Deus ou está nas coisas que você tem e nas coisas que você domina? Entenda o que eu estou dizendo para você. Se a morte chegar para te levar, ou se Jesus voltar e o seu coração não estiver nele, você não terá vida eterna. A Escritura é muito clara a respeito dessas coisas. E esse texto também é. Então, leia depois todos os 3 evangelhos e vai ficar muita coisa clara que eu vou dizer para você aqui. É necessário nós estarmos vigilantes sobre a respeito da volta de Jesus. Por quê? Então, meus argumentos para você são os seguintes. Primeiro, número 1. Porque ninguém poderá saber quando Jesus vem. Ninguém vai conseguir. Se algum profeta, pastor, dito apóstolo, né, o bispo, ou qualquer outra pessoa disser Jesus vai voltar tal dia, assim, é um charlatão. Não acredite nessa pessoa. A Escritura diz que vão surgir muitos assim, muitos falsos mestres, falsos profetas, falsos cristos. É um sinal da volta de Cristo. Eles têm surgido por aí já desde sempre. Não ouça essas pessoas. Ninguém sabe quando Jesus vai voltar. Não há um sinal para você começar uma contagem regressiva. Os sinais são repetitivos dentro da cadeia, do ciclo de quando Jesus subiu aos céus até ele voltar. Sempre vai acontecer guerras, pestes, terremotos, de maneira mais intensa em alguns períodos e menos intensa em outros períodos, tá bom? Mas, se não tem como ninguém saber quando Jesus vem, como o texto, a perícope, né, o bloco aqui que eu estou lendo, estudando com os irmãos, começa com a palavra aprendei, e Jesus dá uma ordem a respeito de aprender, né? Você precisa aprender com os sinais da sua volta. Os sinais nos foram dados e eles são dados para que você aprenda sobre eles e com eles. Essa é a ideia de ter sinais que Jesus deixou, tá? Para a sua igreja. Primeiro, então, ele fala a respeito da figueira. E olha que interessante. A figueira, que é uma das árvores características daquele lugar, e Jesus utiliza de propósito isso, ela fica seca, sem nada. Você olha para ela e fala assim, morreu essa árvore. Mas de repente, quando o verão está surgindo, rapidamente, em questão de semanas, ela fica verde, cheia de vida, surgem as folhas e surgem os frutos. O que Jesus está querendo ensinar com essa ilustração? Que a volta dele será visível, assim como os galhos, as folhas, as flores e os frutos. A volta dele será visível, os sinais serão visíveis da volta dele, mas eles serão muito rápidos.
Eles acontecerão de uma maneira que não vai dar tempo de você, que vive sem pensar em Deus, por exemplo, falar assim: puxa vida, eu vou tirar essa semana que está acabando tudo para poder me dedicar a Deus, me arrepender dos meus pecados, me tornar um bom crente e ir para o novo céu e nova terra. Não vai dar tempo. Essa é a ideia da ilustração da figueira. Ou você vive sempre em santidade, fidelidade e vigilância, ou você não terá tempo para colocar a casa em ordem quando você perceber, né, que os sinais se intensificaram e que Jesus vai voltar. Essa ideia aparece em todos os textos apocalípticos, irmãos, que a coisa é breve, que a coisa é rápida e que os dias serão abreviados e que vai ser um período curto de tempo e as coisas vão se concretizar. É a ideia da figueira. Tá tudo normal e de repente, rapidamente, de maneira imprevisível e inesperada, Jesus volta. É como nos dias de Noé, né? Todo mundo ria e zombava. Por que ele estava construindo aquele barco? E aí o dilúvio veio e o levou a todos, diz a Escritura. Rapidamente, de maneira breve e sem ter como tomar providências. Viva em vigilância por causa disso. Olhe para os sinais se cumprindo ao seu redor e pense: se os sinais estão se cumprindo e tudo que Jesus disse que ia acontecer está acontecendo, eu não devo brincar com essas coisas e eu devo estar sempre preparado. E não imaginando quando é que ele vai voltar para aí sim começar a me preparar. Não vai dar tempo. Esse é o sinal da ilustração da figueira, tá bom? Também, os sinais dos dias de Noé. O que nós víamos nos dias de Noé? Um abandono da fé, uma zombaria para com a religião, né? Uma religião falsa, imoralidade sexual, maldade humana e falta de amor. A Bíblia diz que a volta de Cristo será como nos dias de Noé. Quando nós olhamos para os nossos dias do século 21, do ano de 2020, a gente pode dizer: está muito parecido com aquilo que Jesus disse. Imoralidade sexual e o ser humano querendo alterar até mesmo a sua própria característica de macho e fêmea e querendo tornar isso normal dentro da ciência, né? Ridicularizando aí até mesmo as questões biológicas. A gente olha para a maldade, para a falta de amor, para as guerras, para os interesses econômicos que destroem nações. A gente olha para o campo religioso e tantos pastores mentindo a respeito da Escritura, não ensinando a Escritura. E aqui deixa eu falar uma coisa para você. Por que é importante aprender? E por que Jesus diz aprendam com sinais? Porque muitos falsos mestres e falsos líderes, falsos profetas surgiriam. É um sinal dos tempos de que Jesus vai voltar. E qual é o perigo para você e para mim? Raciocine comigo, você que é minha ovelha. Se você passa aqui, faz 7 anos que eu estou aqui, né? Vai fazer aí, né, em dezembro, 7 anos que eu estou pastoreando Monte Santo. Se você passa 7 anos debaixo do meu pastorado, do meu ensino, e eu não prego e ensino você de maneira verdadeira, com todo o meu esforço e temor diante de Deus, e utilizando as ferramentas que Deus nos deu, você vai estar aprendendo de maneira errada, e provavelmente sobre um Cristo errado, uma salvação errada. E sabe o que vai acontecer com você no final? Você vai parar num céu errado. É a consequência lógica disso. Perceberam por que nós precisamos estar vigilantes até com a questão religiosa? Jesus deixou isso muito claro. Cuidado com o que vocês acham bonito, né? Hoje nós olhamos para a internet e vemos pastores que são mais humoristas do que pastores, né? Tem um aí que é cheio de graça, né? Eu não perco nem meu tempo escutando essas bobageiras. Porque não há nada de evangelho ali, não há nada de substancial, não há nada que agregue espiritualmente. Você, crente, precisa estar atento com quem é que você está ouvindo. Deus não vai cobrar de você a responsabilidade que ele dá para o porteiro aqui no texto. O porteiro aqui é o que vigia as ovelhas, né? O porteiro aqui com as suas obrigações é de ensinar, de ser fiel. Ele não vai cobrar de você que saiba, como um pastor que teve a oportunidade dada por Deus, pela graça de Deus, de estudar, de se formar. Mas ele vai cobrar de você se você foi uma ovelha que não a percebeu, ou não se percebeu, né? Não foi perceptiva se estava sendo enganado ou não. Você precisa conhecer a Escritura, no mínimo, para saber se está sendo ou não enganado. Sabe o que acontecia nos dias de Noé, acontece nos dias de agora? As pessoas nem querem saber a respeito do que Deus disse. Elas querem ouvir o que o próprio coração carnal deseja. E isso certamente vai levar ao engano. Esse é um dos sinais dos dias de Noé. Que acontecia naqueles dias de Noé acontece nos nossos dias também. Mas tem mais. Os dias de Noé também servem de alertas para
essa surpresa dos acontecimentos que Deus vinha sempre prometendo, né? Imagine ali 120 anos Noé construindo então a arca e alertando aquelas pessoas e ninguém querendo ouvir. Esse vai ser um símbolo dos dias de Noé. A Bíblia diz que os homens vão estar casando, festejando, viajando, passeando, negociando, fazendo tudo que o povo da época de Noé fazia. E de repente, assim como veio o dilúvio, vem a volta de Jesus. Essa é uma ideia também aí para nós entendermos sobre os dias de Noé. E por fim, né, Jesus usa a ideia da figueira, dos dias de Noé, e dos sinais aí que ele conta a historinha do dono da casa. Está na cara aqui na parábola, ali, na historinha que ele conta, né, que é uma símile. A ideia é que ele é esse homem que foi para o céu, voltou, deixou cada um a sua obrigação e para o porteiro a necessidade de vigilância. Quando nós olhamos para o jardim do Éden, né, lá no capítulo 3 de Gênesis, tinha alguém que tinha que estar vigilante para que a impureza não entrasse no jardim. Tinha alguém que tinha que estar vigilante sobre o que estava acontecendo no jardim. O jardim foi dado para essa pessoa, o nosso primeiro pai lá, o Adão, cuidar. E ele não estava vigilante. E deu no que deu. Perceberam? Como pastor, hoje eu sou responsável pela Igreja Presbiteriana de Monte Santo de Minas, espiritualmente diante de Deus. Eu tenho que cuidar dela, espiritualmente falando, eu tenho que alimentá-la na palavra, zelar para que nenhuma heresia, nenhuma apostasia ronde o coração daqueles que são crentes. Essa é a obrigação do porteiro aqui de estar vigilante. Mas perceba o que o texto diz. Há obrigação para todos os que estão dentro da família, dentro da casa, dentro da igreja. Você, como cristão, também tem as suas obrigações diante de Deus. Uma delas eu já disse para você. Você não vai conseguir adivinhar quando Jesus vem. A sua obrigação, então, é viver vigilante até que ele volte. E vigilância tem a ver com fidelidade, que os seus propósitos sejam todos voltados para Deus primeiro e não para construir os seus templos ou as suas grandes maquinações, né, e ambições do coração. Isso é fidelidade. E que você também seja separado para Deus em tudo que você faz. Que tudo que você faz tenha o ar de santidade, de separação para Deus. Essa é a ideia aqui da ilustração do dono da casa que saiu e que vai voltar e pegar muita gente de surpresa. Estai, pois, de sobreaviso. E Jesus termina dizendo, o que eu estou dizendo para vocês, eu não estou dizendo só para vocês, eu estou dizendo para todos. Todos estejam, pois, atentos. Então essa é a primeira coisa que eu quero que você entenda, aplicando o texto para você. Ninguém pode saber quando Jesus vem. Mas sim, é necessário aprender com os sinais. É necessário aprender com os sinais. Aprender a viver de uma maneira que agrada a Deus enquanto nós temos vida e aprender que tudo está se cumprindo e não vai deixar de se cumprir. E aí nós podemos ir para um segundo ponto, então, dentro da história. Por que é necessário vigilância a respeito da volta de Cristo? Porque é preciso que você gaste o tempo se preparando para Ele e não apenas querendo saber quando Ele vem. Muitas dessas pessoas que conversam comigo a respeito da volta de Cristo, elas não têm curiosidade de saber quando Jesus vai voltar para se santificarem mais, serem mais fiéis. É aquilo que eu disse no começo da mensagem. Parece que elas estão preocupadas em que Jesus chegue e atrapalhe os seus planos, né? E eles não querem que Jesus volte, então elas ficam atentas, vigilantes aos sinais, para ver se Jesus está chegando para atrapalhar os seus planos ou não. O cristão não deve viver assim. Isso não é uma fidelidade e santidade a Deus. Isso é egoísmo, isso é a idolatria humana, né? Desejar que Jesus não volte para poder não atrapalhar os nossos planos de construções de templos, né, de adoração do nosso próprio coração, isso não funciona. Então, gaste o tempo e olhe para os sinais e aprenda com os sinais para se consagrar cada vez mais. Entenda, Jesus está vindo e você está indo. Uma hora esse encontro vai acontecer. É inevitável, não tem como não acontecer. Então gaste o tempo aproveitando para ser mais santo, mais fiel, mais crente, mais útil a Deus, para cumprir mais a sua obrigação diante de Deus, para abençoar mais a vida dos seus irmãos, amar os seus irmãos, pregar o evangelho. Os outros textos, né, correlatos, os outros textos comuns a esse aqui, paralelos, eles vão dizer, é necessário que o evangelho seja pregado. Quem vai pregar o evangelho? Todos nós, não só pastores. Então nós temos coisas para fazer antes de Jesus voltar, que nós não devemos gastar o tempo adivinhando quando ele vem ou tentando descobrir quando ele vem.
É isso que acontece em Atos capítulo 1. Jesus sobe, os discípulos estão olhando, né? E anjos, né, vão aparecer ali e dizer: por que vocês estão olhando? Ele vai voltar da mesma maneira que ele subiu, agora vão cuidar da vida, né? Vão iniciar o trabalho da igreja, do Novo Testamento. Essa é a ideia para você e para mim. A Bíblia diz que quando a gente olhar essas coisas todas acontecendo, que nós devemos então, ao invés de ficar tentando perceber quando Jesus volta, nos preparar sempre e constantemente para esse encontro. É assim que vive a igreja, nós somos a noiva, né? Eu tinha um amigo que usou uma ilustração muito legal que eu não esqueço nunca. Nós somos a noiva no salão de beleza, né? Aí você olha a noiva no salão de beleza no dia do casamento, cheio daquelas máscaras verdes, né? Pepino nos olhos aqui, né? Bob no cabelo. Nós somos essa noiva feia, cheia de defeitos, cheia de problemas, vamos dizer assim, mas que estará linda um dia nesse encontro com o seu noivo, que é Jesus Cristo. E isso necessita de preparação. Assim como a noiva, na hora do casamento, chega deslumbrante ali, né? Eu já celebrei muitos casamentos e já fotografei casamentos por 23 anos antes de ser pastor. Eu via muitos noivos chorarem de admirar a beleza daquela que ele escolheu para ser a sua companheira, a sua noiva. É assim, a noiva está em preparação. E cada um de nós, como partes dessa noiva, temos que nos lapidar, nos deixar moldar pelo Espírito, para cada dia estarmos mais bonitos para Jesus. Gaste o tempo olhando os sinais, mas para isso, para se preparar para Jesus. Você tem feito isso? Você tem tentado ao longo dos anos, dos dias de vida que Deus te dá, ser um crente melhor? Eu posso dizer para você como pastor que muitos não pensam dessa maneira que eu estou te ensinando. Por mais simples e lógica e clara que apareça, né, essa interpretação do texto, eu conheço crentes que faz 30 anos que são amargos, turrões, né? Parece que chupam limão na hora de ir para a igreja. E há 30 anos eles continuam exatamente da mesma maneira. Eu conheço irmãos e irmãs que são brutos no seu tratamento com os outros, não têm amor, não perdoam. E mais, a longas datas, continuam da mesma maneira. Eu conheço irmãos e irmãs que são apegados ao dinheiro, não dão dízimo, não dão oferta, não são generosos com os outros. E há muito tempo eles continuam da mesma maneira. Perceberam? Não estão gastando tempo e olhando os sinais para se prepararem para esse encontro. O que Jesus diz aqui para os discípulos: olha, essas coisas vão acontecer, não tem como elas não acontecerem. Mas vocês têm que estar de sobreaviso, têm que estar prontos, preparados. Vivam de uma maneira tal, para que quando ou vocês indo ou eu voltando, né, segundo Jesus, esse encontro acontecer, nós não tenhamos do que nos envergonhar. Que nós não sejamos encontrados dormindo. É o que o texto diz. Essa é a ideia. Pense nisso que eu estou dizendo para você. Você é crente aí há tanto tempo, pense, se Jesus te levar hoje, você vai se envergonhar quando encontrar com ele. Ele vai ter que dizer para você: você estava pensando muito mais em outras coisas do que nas minhas coisas, meu filho. Essa é a ideia da volta de Cristo, né? Uma expressão que a gente utiliza aqui em Minas, vai pegar muita gente de calça curta. Muitos que se dizem crentes de calça curta, ok? E por fim, né? Ele cita aí então essa ideia de Noé, que eu já expliquei, mas ele vai dizer aqui também a respeito desse preparar-se para a vinda dele, sobre a expressão às portas. Saibam que eu estou às portas. Você vai encontrar essa expressão de novo em Apocalipse. Sabe o que ela significa? Mais ou menos assim, para ilustrar para você. Como se tivesse uma porta do outro lado da sala e Jesus já tivesse se levantado da sua poltrona, do seu trono, já tivesse atravessado essa sala e já estivesse com a mão na maçaneta para abrir a porta e encerrar a história humana, entrando no cenário do novo céu e nova terra. Essa é uma ilustração que um pastor utilizou na internet, eu não vou me lembrar se foi o Steve Lawson ou algum outro pastor, mas eu achei muito interessante, né? Essa é a ideia de estar às portas. Jesus já atravessou a sala e Jesus já está com a mão da maçaneta lá celestial para adentrar a história humana e pôr fim a essa vida. E recriar, né? Redimir tudo em um novo céu, uma nova terra. Então, se ele está tão perto assim, né, que você aproveite o tempo que você tem para se preparar, para que ele não ache você dormindo. Como pastor, eu posso dizer, existem muitos crentes, muitos irmãos que vivem de maneira adormecida, como se a morte não fosse chegar, como se Jesus não fosse voltar, despreocupadamente. E eu temo pela vida desses irmãos quando esse encontro acontecer. Mas a obrigação aqui, né, segundo a história do porteiro e da casa que Jesus dá, é para que cada um de nós cuide de si mesmo diante de Deus.
das nossas obrigações e da maneira como nós somos fiéis e santos diante dele. Pense nisso. E a última coisa que eu queria aplicar para você aí, dentro desse texto. É inevitável que Jesus volte. Sendo você ateu, sendo você crente, sendo bom crente, sendo mau crente, né? Não interessa. Jesus vai voltar. É a promessa que ele fez e tudo o que ele disse até agora se cumpriu exatamente da maneira como ele disse. E por que você e eu necessitamos de vigilância? Porque se é inevitável que ele volte, o nosso destino eterno depende disso. O nosso destino eterno depende da maneira como nós estaremos quando ele voltar. O nosso destino eterno, se nós vamos para o céu, que é um lugar de paz, um novo céu, nova terra, uma vida com Deus, ou se nós vamos para o inferno, que é o lugar que a Bíblia chama para estar debaixo da ira e da justiça de Deus por toda a eternidade. Você já imaginou o que é isso, irmão? Um antigo pregador, puritano, dizia que 1 minuto no inferno vai fazer aqueles que não creram em Deus durante a sua vida se arrependerem de 100 anos que tiveram de existência. É uma ilustração que ele faz para nós pensarmos assim: se eu vivesse 100 anos aqui, curtindo a vida, vamos dizer assim, aproveitando pecaminosamente dessa vida, 100 anos, com todo o dinheiro, poder e tudo mais que o coração humano pecador deseja. 1 minuto no inferno faria com que eu me arrependesse desses 100 anos de vida prazerosa e pecaminosa aqui. É uma ilustração pesada para nós pensarmos o seguinte: não há outro destino para o ser humano. Não fique acreditando em nova chance, reencarnação. A Bíblia não diz nada sobre isso. A Bíblia diz que aos homens está ordenado morrerem, depois disso virá o juízo. Ou você tem Cristo como seu Salvador e o seu advogado, ou não há salvação para você. Não há novo céu, nova terra, não há vida eterna com Deus para você. E se o meu destino eterno e o seu destino eterno dependem disso, da maneira como nós vamos ser encontrados quando Jesus voltar, eu acho que você deveria se preocupar muito mais com a sua vida de santidade e fidelidade do que com os sinais que estão acontecendo e vão continuar acontecendo. Não há como nós interferirmos nisso à nossa volta. Eu tenho percebido muitas pessoas olhando os sinais, olhando para os sinais, se assustando com os sinais, tentando adivinhar sobre os sinais, mas muito pouco preocupados em como está o seu coração diante de Deus, que é o que vai determinar o destino eterno no momento desse encontro. Entenda o que Jesus está dizendo. Ele diz que quando o dono da casa voltar, ele não acha você dormindo. Que ele não ache você, uma expressão que ele vai usar lá em Lucas, com o coração sobrecarregado, com o coração com excesso de peso em cima, buscando as coisas dessa vida. Lá no texto de Lucas vai falar a respeito de orgias, que tem a ver com sexualidade, bebedices, ganância. Que o nosso coração não esteja sobrecarregado no momento desse encontro com as coisas dessa vida. E aí por que nós devemos atentar para isso? Porque o nosso destino eterno depende disso? Porque Jesus diz assim no texto que nós lemos: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Aquilo que ele disse para os discípulos, que nas camadas ou nos blocos do texto era só para aqueles dias lá, porque está tudo misturado, conforme eu já disse para você, de maneira proposital e preparada divinamente dessa maneira, para que ninguém consiga adivinhar nada e nem ficar seguindo sequências de quando Jesus vem, tinha coisas que eram para aqueles dias, nós sabemos por causa da história do templo, da destruição do templo, que se cumpriram literalmente. Jesus diz a todos, não apenas aqueles daqueles dias. O que eu digo a todos. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Entenda, você que está ouvindo esse sermão, de um simples pregador, do interior de Minas, no dia desse encontro você vai se lembrar se não tivesse preparado. Aquele pregador do interior de Minas me disse que passaria os céus e a terra, mas as palavras de Jesus não. E eu não acreditei. Já pensou nisso? É isso que significa a seriedade desse texto. Quando Jesus diz, olha, os céus e a terra passarão, mas o que eu estou dizendo para vocês não passará. Estejam atentos, estejam vigilantes, santifiquem-se, sejam fiéis a Deus, vivam para uma eternidade, não apenas para essa vida. Não deixe o coração de vocês ser sobrecarregado
pelas ganâncias e os prazeres dessa vida. Muitos homens e mulheres serão afastados da chance de salvação pela ganância e por correrem atrás de coisas cegamente e sobrecarregando o coração com esses desejos, ao invés de olharem e se atentarem para aquilo que Deus quer para o momento desse encontro. Muitos serão encontrados dormindo, displicentes, negligentes na obra. Muitos serão encontrados assim, e esse é o alerta de Jesus para todos, e não para apenas para os discípulos daqueles dias. E Jesus diz que a vinda dele será inesperada. Inesperada. Primeiro, porque não há como adivinhar. E segundo, porque muitos não estarão mais esperando, né? Quando nós olhamos para a primeira carta de Pedro, na Bíblia, muitos lá na época de Pedro já diziam: já faz tanto tempo que ele foi e não aconteceu nada, né? Isso não vai acontecer não, Jesus não vai voltar nada. Então essa vinda será inesperada. Muitos não estarão esperando e muitos desejariam que ela não acontecesse. Esse é um sinal dos tempos também, queridos. Como que eu sei, né? Muito disso que eu estou dizendo para você, porque eu estudei os contextos dos outros textos e porque eu fiz o meu trabalho, que é a minha exegese. E nós olhamos que nesse bloco que eu estudei com vocês, Jesus usa a expressão vigiar várias vezes. Só que há uma mudança em termos do grego muito interessante. No início do texto, ele vai usar a ideia de vigiar usando uma expressão. E no fim do texto, ele vai encerrar o texto que nós lemos usando essa expressão vigiar com outro termo. Ele poderia ter usado o mesmo, mas nós sabemos que quando isso acontece, o escritor está querendo nos chamar a atenção para alguma coisa. E aí eu quero encerrar esse sermão dizendo para você a respeito então desse blepet, no grego, que significa vigiar, e gregoreit, que significa vigiar, mas na ideia do porteiro, aquele que está de guarda, aquele que está de sentinela, ok? Essas duas expressões no começo e no fim do texto, elas significam o seguinte, que você e eu não devemos ter essa vigilância quando Jesus volta ou sobre quando Jesus volta, mas a vigilância é sobre como nós estaremos vivendo quando ele voltar. Muita gente lê o texto e não se apercebe disso. Raciocine comigo. Por que eu vigiaria alguma coisa que eu não tenho poder de interferir? Por que Jesus me mandaria vigiar uma coisa que certamente vai acontecer? Só para saber quando vai acontecer? Essa era a curiosidade dos discípulos de muitas pessoas que conversam comigo nesses dias. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Eu devo vigiar para saber quando aquilo que inevitavelmente vai acontecer, aconteça? É para isso que Jesus quer que eu fique vigilante? Será que não é para alguma coisa mais importante do que isso? Alguma coisa que sim, eu posso interferir? Alguma coisa que sim, olhando os sinais, eu posso resolver agora? Alguma coisa que sim, olhando os sinais, eu posso modificar agora? É para isso. É para isso que os sinais são dados. A volta de Cristo é inevitável. Você não pode interferir na volta dele. Você não pode interferir nos sinais, parar os sinais, interromper os sinais. Mas o que Jesus disse para você no começo do texto, aprenda com sinais. É para que você modifique o que ainda pode ser modificado. Para que quando esse encontro acontecer, que tem peso eterno, você esteja da maneira como Deus deseja que você seja no retorno dele. Entendeu agora por que Noé foi salvo no meio da humanidade inteira? Porque Noé não ficou preocupado com as coisas que estavam acontecendo ao seu redor, maldade, injustiça, sexualidade desgovernada e cheio de pecados. Não. Ele ficou preocupado em ser aquilo que Deus queria que ele fosse. E por isso ele foi salvo. É a mesma ideia aqui. Não adianta nós ficarmos vigilantes. Só para adivinhar e saber, Jesus voltou, sabia que era essa semana. Não faz sentido isso, irmãos. Mas vai fazer todo sentido quando esse encontro acontecer e nós falarmos, ainda bem que eu me preparei. Ainda bem que eu fiquei acordado. Ainda bem que eu busquei ser mais fiel e santo diante de Deus. É para isso que os sinais são dados, ok? Uma das pessoas, que eu não vou citar o nome aqui, conversando comigo, disse assim quando eu tive essa conversa com ela. Mas quer dizer então que a gente vai ficar vendo esses sinais acontecendo e continuar vivendo normalmente? Eu quero ilustrar, encerrar para você e aplicar com essa frase dessa pessoa. Viver normalmente? Nunca. O cristão não vive normalmente. E esse é o maior perigo que você e eu
podemos cometer e o erro maior que nós podemos fazer diante da evidência dos sinais da volta de Cristo. Viver normalmente? Não. Quem vai viver normalmente são os que vão ser encontrados dormindo. Quem vai viver normalmente são os que vão ser encontrados com o coração sobrecarregado com os prazeres pecaminosos dessa vida. Quem vai viver normalmente são aqueles que não amam a Deus. O cristão, ele vai viver de uma maneira especial. Ele vai viver de uma maneira separada. Ele vai viver de uma maneira santa e fiel diante de Deus. Não de maneira normal. Então, quando você olhar os sinais, quando você olhar os sinais se cumprindo, os sinais que Jesus disse que aconteceriam de maneira mais intensa em alguns períodos, menos intensa em outros períodos. Não se preocupe tanto com os sinais para saber quando ele vem, mas para preparar o seu coração, para adornar-se como parte da igreja, para quando ele chegar, esse encontro seja o encontro mais feliz da sua história e da história humana. Que Deus te abençoe. Se você ficou ainda com alguma dúvida a respeito daquilo que eu disse, né? Das suas obrigações e responsabilidades diante de Deus, até que ele volte, você pode me mandar um WhatsApp ou comentar mesmo aqui nesses comentários do vídeo depois, que nós vamos, na medida do possível, tentar orientar você e preparar, né? Ajudar você na sua preparação espiritual aí, diante de Jesus, até que ele venha. Vigie, irmãos, estejam em oração. Nós não podemos passar pelos dias difíceis antes da volta de Cristo, sem estarmos atentos e apercebidos com os perigos espirituais que nos cercam, e muito menos sem orar e buscar forças em Deus, orientação em Deus e vida em Deus para que nós vivamos. Não viva normalmente, viva especialmente para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe, Ele te guarde, te ilumine, né? E faça você caminhar corajosamente em meio aos sinais, mais preocupado em como você estará no momento desse encontro, do que quando esse encontro se dará na história e na sua datação, né, dentro dessa história. Fique com Deus. Tenham todos uma boa semana na paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, nós vamos para a nossa última oração e a bênção do Senhor sobre a vida de cada um. Senhor, obrigado, Pai, porque nós podemos aprender com a Tua Palavra e nós podemos ter o auxílio do Teu Espírito para nos preparar para esse encontro. Obrigado, Senhor, porque o Senhor prometeu que não nos abandonaria, não nos entregaria a nossa própria sorte, mas estaria conosco, ó Deus, todos os dias da nossa vida, até que nós ou partíssemos para o Senhor, ou até que o Senhor voltasse para nós. Ajude-nos, ó Deus, a cumprirmos as nossas obrigações como Teu Filho, como Teus filhos e como Teus servos nesses dias. Ajude, Senhor, para que o nosso coração não seja sobrecarregado com as coisas pecaminosas dessa vida. Ajude, Senhor, para que nós não sejamos encontrados dormindo, mas vigilantes quando o Senhor voltar. E ajude, Pai, para que nós não temamos aos sinais, não temamos a sua volta, mas que entendendo, ó Deus, a beleza, a grandeza da sua redenção, quando o Senhor fizer novas todas as coisas e acabar com as nossas dores, com as nossas tristezas, desde os cachorros abandonados nas rodovias, até as crianças esquartejadas para que os seus órgãos sejam vendidos, ó Deus, no comércio, no mercado negro, ó Deus, das prostituições, das famílias abandonadas, dos assassinatos, de tanta desgraça e dor que esse mundo experimenta. Ajude, Senhor, para que nós possamos ansiar pela sua volta, para que nós possamos viver a cada dia que o Senhor nos der, dizendo dentro dos nossos corações, Maranata, vem, Senhor Jesus. Que nós possamos, ó Deus, desapegados das coisas desse mundo, vivermos, ó Deus, em preparação, como a noiva no salão de beleza, Senhor, para que quando esse momento acontecer, nós possamos erguer a nossa cabeça, olhar para o Senhor, ó Deus, e com o coração confiante, saber que nós chegamos, enfim, em casa, na casa que o Senhor está preparando para cada um daqueles que te amam e temem o seu nome. Assim como foi com Noé nos seus dias, Pai, ajuda-nos a vivermos no meio dessa geração de uma maneira que te agrada. É a nossa oração, o nosso pedido de auxílio e de ajuda, porque nós sabemos, Deus, que não somos suficientes nem capazes em nós mesmos para essas coisas, Pai. Nosso coração é enganoso, nós somos pecadores, nós somos falhos,
mas o amor do teu Filho Jesus, o poder do teu Espírito, pode sim, Senhor, nos ajudar nessa, Senhor, empreitada, nessa nossa tarefa, nessa nossa atribuição. Ajude-nos, ó Deus, a vigilantes vivermos cada dia da nossa vida de maneira especial para a glória do seu nome. Em nome de Jesus. Amém. E agora, queridos, recebei a bênção. Que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as ternas e doces consolações do Santo Espírito repouse sobre a sua vida, povo de Deus, também sobre todo o povo dele, espalhado, perseguido pela face dessa terra, e que essas coisas frutifiquem em vocês até que Jesus venha. Amém.